Bem-vindos a mais uma aula de Física, primeiro ano. Hoje, falando sobre cinemática vetorial, explicarei exercícios resolvidos sobre posição e deslocamento vetorial e velocidade vetorial. Assunto referente ao livro didático Física, aula por aula, página 82, questão 4 do exercício resolvido. Então diz assim, em um campo de futebol de um clube, um funcionário refez a pintura da demarcação da circunferência central de raio 6 metros. Ao passar pela posição SI, que é o espaço inicial, o cronômetro marcou o tempo inicial, que foi de 10 segundos, e por S o tempo 190 segundos. Então considere apenas o trecho da trajetória de SI até S e use π igual a 3. Então na letra A ele pede para representar, né? Represente o vetor deslocamento e determine a intensidade, a direção e o sentido, né? Sua direção e seu sentido. Então na letra A ele pede aí para representar o vetor deslocamento. Se observarmos, eu tenho uma circunferência, né? Uma circunferência. E nessa circunferência ele sai do ponto aqui SI, né? E o vetor deslocamento ele é dado daqui até nesse ponto aqui, que vai ser o ponto S, né? O ponto S. Então esse vai ser a relação aí da variação de P, né? Da variação do vetor deslocamento. A primeira coisa que ele pede para fazer é representar esse vetor deslocamento, determinar a sua intensidade, sua direção e seu sentido. Então nós vamos primeiro calcular a intensidade. Então nós vamos buscar, nesse caso, se você observar aqui o raio é 6, né? E aqui o raio também é 6 em relação à origem aqui do sistema, né? Então esse vetor saiu do vetor PI, que vai ser esse vetor aqui, e vai até o vetor P, que vai ser esse ponto aqui, né? Então aqui eu tenho o vetor deslocamento, que vai ser de PI até P. Então nesse caso, né, que eu vou ter os raios. Então observe que isso aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então utilizando o teorema de Pitágoras, né, vai ser o quadrado. Então o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então eu tenho aqui a hipotenusa, que vai ser a variação do vetor deslocamento, né, de P ao quadrado. Vai ser igual a 6 ao quadrado, que é o raio, mais 6 ao quadrado. Então aqui a variação de P vai ser dado, portanto, como potência, passa como radical. 6 ao quadrado é 36 e aqui também vai dar 36, né? Então a variação do vetor deslocamento vai ser igual a 36 duas vezes, né? 2 vezes 36. Então a raiz quadrada de 36 é 6, então a variação do vetor deslocamento vai ser igual a 6 raiz de 2, né, metros. Essa vai ser a variação do vetor deslocamento, que vai ser essa condição dada aqui, né? Essa condição dada aqui. Bom, e aí ele pede para determinar a intensidade que nós temos aqui, né? Então nós vamos ver as características aqui, né? Características da variação do vetor deslocamento. Então nós temos o módulo de P, né, que vai ser 6 raiz de 2 metros, né, 6 raiz de 2 metros. Nós temos a direção, né, direção de P, que nesse caso vai ser a mesma de R, né? Porque aqui R ele sai daqui, que aqui vai ser P1 ou R1, e ele vem até aqui, né? Que vai ser o final. Então vai ser a mesma de R, a mesma do raio. E aí eu tenho o sentido, né? Sentido da variação do vetor deslocamento, que vai ser da posição SI, que vai ser aqui SI, né, para a posição S. Então, da posição SI
para S. Então isso aqui nós temos em A. Na letra B, ele pede para calcular a intensidade da velocidade escalar média. Como é velocidade escalar, então eu tenho que ter o deslocamento escalar, né? Então, deslocamento escalar é tudo que ele andou daqui até aqui, ó. Esse vai ser o deslocamento escalar. Então, deslocamento, como aqui é 1/4 da circunferência, vai ser 1/4 da circunferência, que é 2π vezes o raio, né? Então, vai ser 1/4 de 2 vezes π, que é 3, né? Ele substitui o π, ele diz que π vale 3, vezes o raio, que o raio é 6, né? Então, nós vamos ter 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 6 dá 36. Eu tenho 36 sobre 4, né? Então, 36 sobre 4 vai ser igual a 9 metros. Esse é o deslocamento. E eu tenho o tempo aí, né? A variação do tempo, que vai ser, ele saiu de 10 segundos a 190. Então, eu tenho 190 menos 10 vai dar 180 segundos aí. E aí eu vou achar a velocidade média nesse caso aí, né? Que vai ser, no caso aqui, a velocidade escalar média. Então, para calcularmos a velocidade escalar média, né? Velocidade escalar média, eu vou pegar o que eu tenho aqui, a variação do espaço escalar, né? Pela variação do tempo. A variação do espaço é 9 pelo tempo, que vai ser 180, né? 180 segundos. Então, eu posso simplificar, dá para ser dividido por 2 e por 2, aqui vai, ou por 9 por 9, 9 dividido por 9 dá 1, 180 dividido por 9 dá 20. Então, 1/20 de metros por segundo. Esse vai ser a velocidade escalar média, né? Agora, na letra C, ele pede para explicitar as características do vetor velocidade média. Já nesse caso, eu tenho vetor velocidade média. Então, vetor velocidade média vai ser dado pela variação do deslocamento vetorial, né? Do módulo do deslocamento vetorial pelo tempo. Bom, o deslocamento vetorial é 6 raiz de 2. Então, 6 raiz de 2 pelo tempo, que nesse caso vai ser 180, que a gente já viu antes, né? Então, posso simplificar o 6 por o 180, dividindo por 6 e por 6, né? Então, aqui vai ficar raiz de 2, né? 180 dividido por 6 vai dar 30. Então, vai ser a raiz de 2 sobre 30, né? 30. 6 vezes 3, 18 metros por segundo. Esse vai ser, no caso, aí, o vetor velocidade média. Então, nós vamos ter aí, nesse caso, a direção, né? A direção que vai ser a mesma do vetor deslocamento, a mesma de vetor deslocamento, né? A mesma. O sentido vai ser de SI, que é espaço inicial, né? Para para o espaço final. Então, eu posso dizer que os vetores deslocamento e velocidade vetorial média, né, tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido, né? Tem sempre a mesma direção, né? E o mesmo sentido. Bom, fico por aqui, até a próxima aula.